Bem-vindos a mais um podcast Conexão Inteira. Eu sou a Bia e eu estou aqui com a minha parceira Amanda. Oi, Amanda. Oi, Bia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia por aqui também. E hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Rosimeire de Almeida. Mas para os íntimos pode ser Rose, pode ser Rô. Bem-vinda, Rô, tudo bem? Obrigada, Melina. Tudo bem e você? Prazer estar aqui, viu? O prazer é nosso, Rô. Obrigada por ter aceitado o convite. Rô, e para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Legal. Bom, primeiro eu sou assim uma pessoa muito simples, sou empreendedora, tenho uma empresa aqui na minha cidade, que chama Quituteria da Mãe, é uma empresa de alimentos saudáveis, pesquisadora em saúde, né, saúde integrativa. Trabalho com psicanálise transpessoal, sou doula, escritora, e tudo baseado muito no sentido de elevar o nosso padrão, quebrar os padrões, os paradigmas, de elevar esse padrão para um nível maior de estudos, de consciência e de vivência na área da saúde, né? Então, mas eu sou mãe, eu sou avó, eu estou filha ainda, sou filha, e é um prazer trazer aqui todo esse conteúdo para vocês e para quem com certeza vai assistir. Então, obrigada por estar participando, Rô, é um prazer aqui pra gente, né? E eu acho que para a gente começar, tanto para nós quanto para o pessoal que está ouvindo a gente, seria legal a gente dar pelo menos um resumo do que seria exatamente essa saúde integrativa, né? Que campos que ela abrange, enfim, se você puder explicar um pouquinho para a gente sobre esse tema, por favor. Claro. Integrativo é tudo que refere, que tem um olhar para um todo, né? Então, o fundamento é basicamente esse. E dentro da saúde integrativa, nós temos um olhar para cada segmento. Então, cada segmento vai trazer um olhar, um cuidado dentro da saúde que olha esse ser humano como um todo. Então, existem várias modalidades de saúde integrativa, né? Várias abordagens, e na abordagem que eu atuo, então eu procuro estender, né, o objetivo desses atendimentos é estender para que as pessoas, então os adultos, as crianças, os adolescentes, enfim, desde bebês, né, tenham esse olhar, esse carinho, esse acolhimento. Então, todos os aspectos e todas as queixas, elas são bem-vindas quando a abordagem é de uma certa forma sistêmica, né? Então, o integrativo, ele vem para integrar mesmo, para abordar todos os tipos de sistema. Para cada área, há uma especificidade de abordagem. Então, no meu, eu trabalho a psicanálise, né? Então, emocional, afetivo, mental, psíquico, psicossomático, né? E a saúde como um todo. Então, seria a saúde física, fisiológica e várias outras abordagens, até na questão de sintomas mesmo, né? A psicossomática no sintoma e na qualidade de vida do ser. Agora, em outras modalidades, então cada um vai atuar naquilo que é seguro para o seu ofício, né? Na minha área, eu trabalho isso de forma irrestrita. Então, alguns vícios, né? Sempre, uma coisa sempre está aliada à outra. Então, o sistêmico, ele vem para quebrar, desmistificar que um sintoma caminha sozinho, que uma dor caminha sozinho. E qual que é a diferença entre saúde integrativa e medicina integrativa? Nossa, hoje a gente tem uma alegria muito grande em poder compartilhar com a medicina, né? Com a medicina, eu diria, com alguns médicos que tiveram esse despertar. Então, o médico ele vai fazer essa abordagem também. Hoje em dia nós temos o médico cardiologista integrativo, né? Nós temos o homeopata integrativo sistêmico. Então, cada modalidade do médico pode ser transformado num atendimento integrativo.
O que acontece também é que esse segmento, ele sempre tem um olhar humano, sabe? Então, o que significa integrativo? É a gente ter essa humanidade no atendimento, não esquecer que essa pessoa busca, porque ela está falta de alguma coisa. Não é só na saúde, é no emocional também. Então, esses médicos integrativos, eles estão compartilhando sentimentos também, eles estão fornecendo esse acolhimento, e é muito bonito, porque é transformador para quem está fazendo, não tenham dúvida que para mim é nossa, é um sentimento de gratidão muito grande, de ter esse tipo de alimento e para os médicos também. Então, eu diria assim, estamos gatinhando na medicina, mas alguns médicos já se deram conta disso, e isso é a melhor notícia que a gente podia ter, né? Porque assim, nós não há competição entre os sistemas. Então, por exemplo, um psicanalista, ele vai fazer parte de uma equipe integrativa, de um cardiologista, de um oncologista, sabe? De um pediatra. Nós vamos conversar agora. É muito lindo isso, né? Legal, Sim. bacana. E Rô, uma dúvida. Por exemplo, existe um momento certo ou, sei lá, quando que a gente pode começar a buscar, né, a saúde integrativa ou como, né? Então, eu, sei lá, estou com vontade, quero fazer uma dieta. Será que é mais ou menos esse o caminho? Como funciona essa questão de como e quando a gente pode começar, né, a fazer um tratamento de saúde integrativa? Essa pergunta é muito pertinente, muito incrível, porque assim, a gente pode, hoje, todo esse atendimento, ele é preventivo. Então, eu diria que o ideal seria, se o bebê acabou de nascer, ele começar a fazer esse acompanhamento, né? Como nós somos adultos, então eu entendi que a pergunta foi baseado, né, em quem já está, né, no meio, já está ali um pouquinho, né? Então, o ideal é a gente imaginar o seguinte, meninas, a gente não espera algo específico. Então, tem dois paradigmas que a gente quebra. O primeiro, quando a gente fala em saúde, a gente não fala em dieta, a gente não fala em restrição, a gente não fala sobre isso, não existe, né? Não existe dieta. Isso é utópico e é contra a natureza. Então, isso precisa ser quebrado. A busca para uma dieta, ela já está indicando que essa pessoa está sem saúde, está incomodada e já não sente a vida pulsando realmente. E o outro paradigma é a questão de sintomas. Então, de que eu não preciso ter sinais nenhum para buscar um equilíbrio, uma harmonização de vida. Até porque a vida, ela é inteira durante o dia inteiro, né? Então, se a gente for avaliar, essa busca ela é preventiva. Então, é como se a gente reaprendesse a cuidar de si, infelizmente. Por quê? Reaprender, eu já estou assim, dizendo que é a segunda vez que eu tenho a chance de levar a sério alguém que é tão importante como eu, né? Então, é fundamental a gente compreender o valor da vida, porque se a gente imaginar, eu vou dar um exemplo interessante, ninguém ensina o pé de manga a ser manga. Ninguém ensina como o bichinho precisa comer, né? E o ser humano, ele ultrapassou tantas barreiras, ele ultrapassou tantos limites do autorrespeito que ele desaprendeu. Então, a gente está fazendo dando um passo para trás, para depois dar os passos para frente, né? Então, o tempo ideal é hoje, é agora. Escolher alguém especial que haja empatia, fazer essa parceria, de forma multidisciplinar, e ir adiante, assim, que vale muito a pena. Principalmente
com as ofertas que a gente tem hoje, né, na área dos alimentos, né, na indústria dos alimentos. Então, partindo dos alimentos, eu digo tudo, né, aquilo que a gente se alimenta, e quando a gente passa alguma coisa na pele, se ele não for comestível, não é para minha pele. Se eu não puder comer, não é para minha pele. Se eu não puder comer aquilo que eu passo no meu cabelo, eu não posso passar no meu cabelo. Então, quando eu falo alimento, é em tudo. Dentro do que a gente entende, meninas, é assim, é uma busca individual, né? A gente não vai ficar sabendo através do Dr. Google, a gente não deve acreditar, a gente deve ter uma fonte segura, onde a gente possa falar individualmente com essa pessoa, se instruir e buscar algo muito maior sobre isso, porque tem a ver com esse futuro de ter a saúde como inteira, né, no nosso futuro, na nossa família. Sim, e eu acho que tem muita informação, né, Rô? Então, você vai fazer uma dieta, tem uma lista, assim, de dieta. Você vai fazer qualquer coisa, tem uma lista. Então, acaba confundindo as informações do que realmente, de fato, é saudável, né? E do que pode complicar para o seu organismo. Uma série de coisas, né? Sim, até porque é assim, nós somos muito parecidos na fisiologia, mas nós temos genéticas diferentes. Então, o que serve para mim não é para o outro. Vem aqui com uma queixa emocional, ela não vai ter a mesma tratativa de uma pessoa que vem aqui porque tem uma dor de estômago, né? Que a gente vai ver o fundo emocional disso e vai tratar. Então, assim, se sentir todo mundo também não é muito saudável, sabe? E pesquisar sozinho não é seguro. Isso, para mim, ficou claro em todos esses anos. A gente precisa ter empenho de buscar essas informações de fontes seguras, de fontes saudáveis também, né? A gente tem amostra disso, hoje está tudo aberto, mas esse tudo aberto não significa que tudo isso esteja no nível adequado para a gente aprender, certamente. Como você acha que a sociedade influencia no nosso padrão de vida, nas nossas escolhas, até culturalmente também, né? Porque eu acho que acaba exercendo um pouco de influência, né? Sei lá, da família, do ambiente onde você trabalha, né? Da cidade onde você vive. Acho que tudo isso acaba influenciando um pouquinho, né? Então, o que eu tenho aqui para me alimentar, ou do que as pessoas, né, aqui se alimentam, quais são os costumes, esse tipo de coisa acaba por influenciar a gente também, né? Um pouco. Eu sinto bastante influência, assim, bastante influência de tipo, poxa, e aí a gente vai colocando umas barreiras também, né, Bi? Tipo, mas é tão difícil, porque aqui em casa ninguém come verdura, daí como que eu vou, entendeu? Vou fazer separado pra mim, sabe, esse tipo de coisa? Então, porque aqui meu marido não gosta de não sei o quê, então como que eu vou colocar isso na alimentação? E assim, claro que, né, quando a gente tem uma escolha, a gente tem que, né, focar nela, mas eu sei que essa questão social e essa questão cultural é uma grande queixa de muitas pessoas, assim. Então, eu acho que você já respondeu um pouco disso, né? O ser humano, como ele aprendeu a desgostar, ele desaprendeu a cuidar de si, ele usa tudo como argumento negativo, né? Negativo no sentido, eu não consigo, é difícil, tem todo mundo, mas todo mundo somos nós. E eu acredito muito como família, né? Porque, assim, quando você tem um filho, porque o problema é um filho, quando você tem 4, porque são 4, mais o marido são 5. Isso tudo são realmente argumentos mentais, né? São gatilhos viciosos, né? De funcionamento, onde a gente gera uma impotência. Na verdade, quando a gente fala integrativo e sistêmico, é porque a gente vai gerar uma harmonia no meio onde eu vivo. Então, essa saúde, ela começa também na forma como eu vivo, como eu encaro a minha saúde, porque a gente fala saúde e as pessoas já direcionam para um âmbito só, e não é.
É porque se de repente, dentro de um lar, com 2, 3 pessoas, e que têm hábitos alimentares diferentes, é muito estranho, porque geralmente a dispensa é a mesma. Uhum. É um evento típico, tá? Que não é nada difícil e tem a ver com alinhamento de amor, de união familiar. Então, vamos supor assim, não precisem me responder, eu só vou lançar aqui um exemplo no ar. Eu não acho, não vou nem falar nada, né, marca nem nada, mas assim, eu não acho saudável alguém abrir um pacote para se alimentar. Muito bem. Se eu não acho saudável, eu sou adulta da casa. Então, eu sou autoridade, principalmente como mãe, né? Eu não tenho esse produto na minha casa. Basicamente, assim, não há impasse, porque não existe aquela possibilidade, entende? Então, sempre vem dos mais velhos para os mais novos. E isso tem a ver com alinhamento familiar, tem a ver com conversas, né? Tem um documentário, que é um material que eu sempre, quando faço a consultoria, né, quando eu faço esse trabalho, que tem uma parte do documentário que tem uma menininha, que a gente vê claramente que ela tem sobrepeso, e ela consome batata chips, né? E ela sabe que é batata chips. E uma pessoa apresenta uma batata in natura para ela, e pergunta o que é isso? Ela não sabe. Olha. Isso é muito triste, porque a indústria dos alimentos, ela tem um grau de requinte de prender as pessoas que começa, inclusive, a desvencilhar a união familiar, né? Então, o que eu me refiro aqui é a gente a trabalhar essa base. Então, para a prevenção, a gente precisa começar a fazer as mudanças. Não é vou fazer, é para quê? Para que eu quero fazer essa mudança? E se eu acho que vai existir futuro, eu preciso começar hoje. Entende? Então, a interferência social, ela não tem esse peso na nossa vida, porque ninguém vai viver o que a gente vive. Então, nós como vivemos, aquilo que é mais trabalhoso para nós. Eu também acho que não é uma coisa fácil, mas tem a ver com a responsabilidade nossa em tentar compreender que um filho saudável, ou uma família saudável, é salutar. E quando esses filhos ou esse filho não tem saúde, ele vai me trazer algumas questões sérias. E tem a ver com essa ausência da saúde primária que ele teve lá atrás. Uhum. Comportamentos, irritação, ansiedade. Rô, e você falando assim, né, eu fiquei pensando um pouco, porque a gente sabe desde sempre o que são alimentos saudáveis, né, que a gente sabe o que são os alimentos saudáveis e quais são os alimentos que são mais gordurosos, né, que tem mais carboidrato, enfim, mais calóricos. E até então, eu sabia que existia, mas eu nunca tinha feito nada assim. Foi até que no início do ano eu fiz uma batelada de exame de sangue, assim, tirei 22 tubos de ensaio de sangue, de tanto exame que eu fiz, e deu tudo desregulado, né? Eu tava inflamada, eu tava com um monte de coisa. Foi aí que eu coloquei a saúde num patamar mais elevado da minha prioridade, né? Porque a minha prioridade é ficar viva, né? Porque meu corpo, aí eu comecei a a integrar mais essa ideia de que meu corpo é meu templo e que eu tenho que cuidar bem dele, porque senão, sem ele, eu não vou existir. Então, assim, eu vou fazer 30 anos e eu tava já com um corpo de 80, sabe? Com dificuldades, inflamação, enfim. Então, isso me chocou bastante, né? E é a coisa que você disse, a gente tem que se alimentar bem para precaver. Eu não estava sentindo nada até então, só algumas azias de vez em quando, mas coisa leve, sabe? Então, isso não chegou a me incomodar, só que aí me deu um estalo, eu vou fazer uns exames para ver como é que eu tô. E aí foi que, né,
Então, assim, tem pessoas que nem com azia, nem sentindo dores, nem fazendo, já com esses sintomas, correm atrás de uma alimentação boa, né, Rô? E você vê. Verdade, hoje tudo é normal. E essa doença da nose, ela é um perigo que às vezes, muitas vezes é fatal, né? A nose é que é tudo normal. Você se sentir mal é normal, você morrer é normal, você viver é normal, você ter doenças é muito normal. Então, isso é um padrão que é criado, estabelecido por tudo que a gente vive aí no mundo. E você falou uma coisa muito interessante, que é assim, o sintoma, ele demora, às vezes, para aparecer de fato, mas ele já está lá fazendo o trabalho dele. Aquele mal já está acontecendo. Então, é muito triste. Eu vou falar uma coisa para vocês, que há uns 3 anos atrás, eu comecei a atender, porque isso é meio que geral, as síndromes estão aumentando muito, né? Num nível muito alto. A gente vê isso nos atendimentos. Eu comecei a atender as crianças de 4 anos de idade com diabetes. E aí eu reflexiono, alguma coisa não está certa. Não é normal isso. Não é normal. Né? Mas sabe, Rô, vocês falando isso, o que eu enxergo muito é que, por exemplo, assim, Bia, eu tava tendo algumas azias e tal. O que acontece com as pessoas que a gente vê é que, por exemplo, eu tô tendo refluxo, tô tendo azia, tô tendo dor de estômago. Vai lá e toma um remédio para aquele sintoma. Então, não vai olhar o que causou aquilo. Então, por exemplo, assim, e tem gente que faz conscientemente, né? Do tipo, eu sei que se eu comer fritura, eu vou depois ficar com enxaqueca. Mas tudo bem, eu vou comer e depois eu tomo um remédio para enxaqueca, sabe? Porque eu não vou deixar de comer o negócio, de passar vontade, né? Eu quero comer aquilo para saciar a minha vontade e tal. E depois eu vou e tomo um remédio para curar aquilo. Só que, como a gente vai vendo o sistema, né, lá dentro da gente, o negócio já é o que você falou, né? A gente às vezes não tá vendo exatamente, né? Não foi lá fazer exame igual a Bia fez, mas você já tá tendo ali alguns sintomas que tá, tipo, pedindo socorro, né? É como se eles estivessem pedindo socorro, né? Tipo, viu, olha aqui, não tá legal esse alimento, vamos fazer alguma coisa. Você tá vendo? Você não tá passando bem. Mas eu acho que é meio geral, assim, sabe? E assim, eu falo meio geral do que eu vivo e do que eu vejo ao meu redor, que é ir muito na cura ali do sintoma momentâneo e tal, e aí vira um ciclo recorrente, né? Então, tipo assim, sempre que acontece isso, eu tomo um remédio para, sei lá, para azia e tal, e aí toma todos os dias remédio para azia, porque todos os dias se alimenta daquela forma que sabe que o seu organismo não tá, né, não tá aceitando, tá rejeitando, tá pedindo socorro e continua, né, num ciclo. Eu acho que quebrar esse ciclo talvez seja mais difícil do que a gente imagina, né? Às vezes precisa de um susto igual da Bia, olhar e falar assim, nossa, meu Deus, olha, eu tenho quase... O meu foi um susto de leve, né? até, Tipo, né? eu não tenho nem 30 anos e olha como tá aqui meus exames e tal. Parece que a gente precisa de um choquinho, assim, né, de realidade meio dura e crua para começar a se mexer nesse ponto, né, gente? É até vergonhoso ideal, falar, mas o ideal não deveria, né, Rô? Não deveria. Então, aqui rolou muita abstinência, Rô. Abstinência de açúcar, de coisas gostosas, assim, de coisas muito açucaradas, eu quis dizer. Mas agora eu já tô convivendo bem. Eu já tô num nível assim que não tô sentindo tanta falta, né? Não vou falar que eu não sinto, mas tem alternativas. Ontem eu fiz um bolo, um bolo muito saudável, muito gostoso. Não tinha tanto açúcar quanto eu comia antes, mas também agora eu tô comendo frutas e eu tô sentindo mais doce do que eu sentia antes. Por exemplo, o morango. Eu tô comendo morango. Então, ontem eu comi morango,
Eu senti ele super doce. Aí a minha mãe comeu, ela falou, nossa, tá azedo isso? Aí eu só olhei, assim, porque pra mim tava doce. Uma coisa importante na fala da Amanda é que, assim, primeiro, são duas coisas importantes. A terceirização de tudo. Então, nós vivemos uma época de tudo e todos terceirizam a responsabilidade para outros meios, para outras pessoas, né? Então, é um perigo, porque a saúde não está nas mãos dos outros, né? E, segundo, o condicionamento. O remédio, ele vem a raiz da palavra vem remediar. Então, quando eu tomo um remédio, eu estou desligando aquele sintoma, ele continua acontecendo, tá? Então, não tem cura para o remédio não cura. O remédio, ele tem a sua eficácia numa cirurgia, né? Que é necessário, um anti-inflamatório, não sei. Ele tem seu lugar, mas nós trabalhamos na saúde integrativa para que essa pessoa pegue o leme do barco dela. Então, todas essas desculpas que as pessoas usam para justificar, né? É sim uma alienação da própria vida, e para nós, psicanalistas, isso é um sinal de baixa estima, de que não tem autoconhecimento, que essa pessoa tem carências afetivas, mas que nada alimenta, é só uma busca, isso é um sinal. Não reflete a decisão dela, porque, entendem? Então, quem está conectado consigo mesmo, vai olhar para nada disso. Vai olhar que existe alguma coisa, existe um caminho que vai trazer benefícios, que vai trazer alegria de viver, porque uma pessoa que é inflamada, ela não tem o tanto de alegria de viver que ela poderia ter. Ela geralmente é raivosa, ela tem picos de humor, ela pode ter picos de pensamento super obsessivos, e ela vai achar o quê? Ela vai assumir que ela não se cuida, que ela se alimenta errado, que ela toma medicação. Vocês não têm ideia do que significa tomar um analgésico. O que ele causa para a saúde. Se as pessoas soubessem que um analgésico, ou 5 no mês, traz um risco cardíaco grande, ninguém tomaria. Mas eu vou falar uma coisa muito interessante, que aqui a gente não vai falar de coisas ruins, a gente vai falar de coisas boas. 2 práticas que eu sugiro que as pessoas comecem a fazer a partir de hoje. Ler receitas, então a gente quebra esse condicionamento das pessoas. A primeira coisa, você leu a receita? Não, então leia. Toda receita promete aquilo que o remédio vai fazer para você. Então, uma forma bacana de começar a monitorar isso, a quebrar isso, é receita. É o mínimo que a gente pode fazer. E fala para os filhos, você vai na festa, não aceita bebida, não aceita água, não aceita nada no outro. A gente dá o remédio sem ler a receita para o próprio filho. Então, que padrão é esse? E a outra questão é, leia rótulos daquilo que você comprar para comer. Se você não entender 2 itens daquele rótulo, aquilo não é para você comer. Porque assim, eu vou comer uma salada de alface, rúcula, eu vou comer um filé de frango, eu sei o que eu estou comendo, eu sei o que vem naquele alimento. Quando começa a ter nomes complicados, o que é aquilo? Aquilo é químico. Aquilo não vem da natureza. A gente não planta adoçante de jeito nenhum. A gente não nasce naturalmente o remédio, né? Então, você pode fazer por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas todos os remédios, eles têm a ver com as propriedades, eles são uma forma química, mas eles são uma alusão daquilo que existe na natureza. Vocês sabiam que tem o dipirona na natureza? Nossa, não Eu sabia. Então tem tudo. A novalgina é uma planta linda. Ai, meu Deus.
Quero plantar ela aqui. Na verdade, todas essas ervas medicinais são muito potentes. E aí a sabedoria nossa, já interna, diz assim, eu só vou tomar quando necessário, quando muito necessário. As pessoas perguntam, eu posso tomar chá de camomila? Mas elas não me perguntam por que que não é bom tomar uma Novalgina sintética, entende? Uhum. Então, são valores equivocados, conceitos equivocados de saúde, e tem por trás um apelo de marcas, de moda, né? Então, gostoso, fazer um tutorial de um produto que vai passar. E aquilo, na verdade, ele vai usar do dinheiro, vai usar de um valor financeiro alto e vai também, mais para frente, gerar uma toxicidade na vida da pessoa. Então, tem coisas que a gente precisava, assim, fazer como escola, né? Aprender, mas tem uma coisa muito legal que eu tenho para falar aqui. Se a gente sabe que o mundo está nos levando para um lugar de uma demanda que não é legal, desperta e vai. É simples. Não é fácil, mas é simples. É quando eu entendi que é assim. Então eu pego e falo, não, eu vou aos meus passos, mas eu vou conquistar esse lugar, que é do dia para a noite. Né? Estou aqui 50 anos nesse movimento, fazendo de tudo para ter longevidade com qualidade, né? Não é só durar 120 anos, né? É ter qualidade até os 120 anos. Hoje já é possível. Hoje a gente já considera possível viver com 3 dígitos com saúde. Tá? É muito, muito interessante e muito legal também, né? Rô, a gente tem observado, assim, muitas mães se queixando das crianças agora na quarentena, né? Que não pode ir no parquinho, não pode correr, fica mais confinada no apartamento, né? E aí elas estão com muita fome. E aí a gente queria saber, assim, por que que as crianças estão com mais fome, pedindo para comer mais vezes ao longo do dia? Será que é real? Ou é impressão também das mães, porque também agora as mães estão mais tempo em casa com as crianças, ou será que faz sentido mesmo? As crianças estão comendo mais mesmo nesse período de isolamento? Talvez assim, no aspecto emocional, né, de uma forma globalizada, porque isso é caso a caso, mas a gente pode citar algumas coisas. Então, assim, a ansiedade é um dos sintomas que leva a pessoa a se descontrolar, né? Então, a criança pode, sim, ser comprometida com ansiedade, inclusive com o comportamento dela. Então, ela pode comer mais, porque ela está mostrando que ela precisa de ajuda. Na verdade, umas gritam mais, falam alto. Então, aquela criança, ela está precisando ser olhada. A família está fazendo esse movimento, né? A criança, ela não vai fazer sozinha. A mãe está o dia inteiro preparando coisas porque está ansiosa, então essa criança ela vai entrar no ritmo, né? Lembrando que tudo que tem a ver com saúde tem ritmo e organização. Então isso é importante a gente falar. E uma outra coisa é que também há que pensar que os pais hoje em dia têm menos contato com os filhos como poderiam, né? E, de repente, é uma novidade para essa mãe que esse filho talvez comece melhor do que ela imagina, tá? Mas fora do padrão, não é normal. Não é normal. Inclusive porque quanto mais a gente come, mais a gente envelhece. Se a criança tem sabedoria, ela sabe disso. A criança come menos porque ela sabe que a natureza dela precisa pouco desse combustível. Ela precisa de qualidade e não de quantidade. A ansiedade é muito maior, então eu não olho quantidade, eu não vejo qualidade, eu vou comer, né? Então é importante avaliar. E é importante, mesmo na quarentena, a gente procurar um auxílio profissional, porque pode vir a ocasionar outros sintomas. Eu não sei se vocês sabem,
aumentar a imunidade, ela é. Ou a gente tem medo, ou a gente potencializa o que ela precisa chegar. Então, é importante fazer uma avaliação e ver para que não haja uma outra síndrome, né? Às vezes, ela está comendo muito doce, ela pode gerar uma resistência química, por exemplo. Enfim, gente, eu não vou entrar nos pormenores, mas é importante ter atenção, sim, e normal não é, tá? Ninguém sair do ritmo alimentar ou não é normal, de verdade, é fora do comum. Rô, e também eu lembrei agora de um canal que eu assisti uma vez, alguns anos atrás, que pegaram duas classes e fizeram festinhas de aniversário em diferentes ambientes. E, por exemplo, a sala A fez uma festa de aniversário normal, com todos os doces possíveis e imagináveis, né? E a sala B, eles fizeram diferente, eles colocaram alimentos mais saudáveis. Então, por exemplo, ao invés de ter coxinha, essas coisas que normalmente tem, eles tiveram aqueles palitinhos de pepino, palitinho de cenoura, e aí começaram a observar, tinha câmera, né, por tudo quanto é canto, e começaram a observar o comportamento das crianças. E viu que a sala B, as crianças estavam muito mais tranquilas, estavam brincando, mas estavam muito mais tranquilas. E a sala A estavam muito mais agitadas, agressivas, estavam correndo, disputando, brigando por conta de brinquedo. Elas estavam muito eufóricas, assim. Então, a alimentação está relacionada, né, com o comportamento também. Sim. Então, quando a gente faz uma festa que reúne todos aqueles alimentos, né, que são mais convencionais, então a gente tem aquilo tudo que a criança come um pouquinho por dia, por exemplo, eu abri a exceção do meu filho comer doce. Aí no outro dia eu abri uma exceção dele comer um sanduíche do disque sanduíche. Na festa não, é toda essa demanda junto, né, e vai mudar com certeza. E isso é físico também, é comportamental, mas é físico. O corpo ele recebe uma demanda muito grande de energia, mas não é uma energia boa, é uma energia de açúcar, né? É uma energia de alimentos que vão prejudicar a saúde deles, então eles precisam gastar aquilo. E isso é para a vida, né? Com certeza, eu acho que criança a gente tem que olhar para ela e criar oportunidades dela brincar, dela se divertir, porque o alimento para ela é só a base de viver mesmo, não é o principal motivo que ela serve para viver, né? Isso Ah, legal. E aí, Rô, acho que para a gente finalizar, assim, aproveitando esse assunto de quarentena, se você tem algumas dicas, então, de alimentos que possam ajudar nessa parte emocional, nessa parte, né, que a gente tá, de imunidade, a imunidade você falou que não aumenta, né, ela simplesmente existe, mas se existem alguns alimentos que a gente pode indicar para o pessoal para esse período também, para auxiliar um pouquinho nessa parte emocional, física e mental? Claro. Não, eu acho que primariamente são coisas muito simples. A primeira delas é tomar água, né? Assim, ai, Rose, você está de brincadeira? Não, não estou. As pessoas esquecem de tomar água. Então, a primeira coisa é verificar que às vezes a criança ela não lembra, ou não é hábito na casa, né? Tomar água. E o que mais dá saúde na nossa vida é comida de verdade. Então, lembrar que quando a gente vai comer quando sentir fome. Não é a oportunidade de comer, é quando a gente sente fome. Sentiu fome, come. Não sentiu fome, não come. E a imunidade, a gente pode ajudar trabalhando o corpinho da criança, né? Oferecendo coisas novas, principalmente por conta da imunidade. Um chazinho, né? Coisa que, de repente, pode até começar a gerar essa cultura na família, na casa, né? E imaginar que seria muito interessante começar a se aprofundar nesse assunto, porque a gente
é tanta demanda, é tanta coisa para a gente falar, né? É interessante, se eu puder dar uma mensagem, um recado para as pessoas, é que, assim, hoje é um momento prioritário para a gente buscar essa saúde, para a gente ter alegria, para nós sermos livres, né? Para ter a de viver, e para que as nossas famílias, independente se nós somos sozinhas, se temos filhos ou não, que a gente tenha o devido valor, dê o devido valor à vida. Porque é muito gostoso viver, né? E a coisa mais importante que a gente faz é viver. As outras coisas não são secundárias, faz parte de um cenário. O que é saúde depende de nós. Então, a minha mensagem vai para que as pessoas despertem desse sono profundo. Legal. Eu queria agradecer a sua participação aqui, foi muito rica. Esse tema dá pano para manga, né? Porque dá vontade de ficar aqui conversando mais tempo. Só que o nosso tempo já está acabando e eu gostaria muito, muito, muito de agradecer. Obrigada por você estar aqui, obrigada pela sua paciência. Que o pessoal não sabe, mas ouve cada pepino aqui, pessoal. Olha, não fazem ideia. é verdade. Obrigada, viu, Rô, de coração. Eu agradeço muito e fico muito feliz porque vocês são jovens e vocês, assim, estão colocando esse assunto tão importante para as pessoas. Feliz, né? Tá bom? Olá, que coisa linda. Ai, Então, assim, eu que agradeço, fico feliz por vocês que são jovens, trazer essa mensagem para as pessoas, né? Então, é bom sinal, é sinal de que o nosso trabalho, quem trabalha com a saúde integrativa, está ali interagindo já com outros meios, com outras pessoas, então isso é muito legal. Eu agradeço muito de coração por isso, agradeço o conteúdo com vocês, porque para mim é muito valoroso passar a compartilhar, né? Também para as crianças, né? Porque embora vocês sejam jovens, o público de vocês é assim. Então, muito obrigada, viu? a gente que agradece, Rose, de coração mesmo. E sigam a Rose no Instagram, porque vira e mexe, ela bola uma jornada, bola umas coisas, e tem coisa boa aí por vir, então acompanhem ela, que muita coisa legal tá vindo aí, né, Rose? Isso, a gente vai deixar o perfil dela na descrição do vídeo, tá bom? É isso aí, gente. Brigadão por acompanhar a gente mais nesse episódio e até o próximo. E até mais. Beijo!